Fala galera, eu sou o Pedro Martins, eu sou o Webmaster da Potterish, vulgo gerente de conteúdo, né, que a gente tá mudando os títulos. E eu sou o John, sou social media do Potterish, tô sempre aqui com vocês também. E hoje a gente tá aqui na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, cenário da Sprout, pra poder falar sobre quem? Sobre Draco Malfoy, tipo, nada a ver, né, cenário da Sprout pra falar de Draco Malfoy. Afinal, Draco Malfoy, vocês acham vítima ou vilão? Bom, o Draco, ele teve uma criação bem tensa, né, da parte da família dele, é bem complicada, porque os pais dele foram comensais da morte, então ele meio que teve que seguir e engolir todas as coisas que os pais dele diziam pra ele. Ele sempre foi criado pra odiar sangues ruins, né, vamos botar muitas aspas nisso. Exato. Draco. Então isso foi crescendo com ele e ele acabou tendo essa opinião, né? Ficou meio que no sangue dele, né? No sangue puro dele, que eles gostam tanto de falar, que pessoas que não nascessem completamente mágicas, né? Que não fossem completamente do meio bruxo, seriam pessoas ruins, pessoas com que eles não poderiam se relacionar. Então o Draco, ele cresceu muito com essa ideia na cabeça dele e isso fez com que ele se tornasse um dos personagens mais embustes da série. O que você acha? Só que eu acho que, diferente do Walter Dursley, por exemplo, que a gente acabou de gravar um vídeo sobre isso, né? A gente não sabe qual vai ser primeiro, exato, não sabemos, mas vai ter um o Draco, ele não é inteiramente mau. Na realidade, o Draco não é uma pessoa má. Sim, eu não é, acredito que não eu seja. acredito que não seja. Ele é covarde. Ó, meu sotaque carioca, vocês perceberam? Covarde. É. Hã? Não, o pessoal super julga meu sotaque carioca. Eu vou tô pra São treinando Paulo, pra ser carioca, quando eu pra vou não ser São Paulo. assaltado no Rio de Janeiro. Julga o sotaque carioca, a Petúnia querendo ter a magia, como se o sotaque carioca fosse a magia. Mentira! E o pessoal julga a Petúnia. Mentira. Muito top, pessoal. O Draco, ele não é uma pessoa má. Ele simplesmente, no meu ponto de vista, ele é covarde e ele simplesmente não consegue se libertar dos pensamentos horríveis que o Lúcio tem. Que a Narcisa também não é porque má. eu acho que pra ele é muito fácil, né? Você ter... É cômodo. É cômodo, é uma situação cômoda. Você tem aquela coisa que os seus pais te ensinaram a vida inteira e você seguindo aquilo é ok, tipo, ninguém tá te julgando por você ser sangue puro e por você gostar daquilo. Assim, ele é um personagem... Ele é uma minoria, ele não é julgado. Entendeu? É esse lance. E da o Draco, minoria, ele tem que essa não é... questão que ele quer se provar, entende? Ele quer muito se provar. No livro dá pra ver claramente que ele fica incomodado com a fama do Harry, enfim, com... É aquele lance, né? Os Sonserinos, eles são muito ambiciosos. E a gente tentou pensar qual era a ambição do Draco, né? Porque, assim, a única ambição que a gente consegue ver nos livros é que o Draco, ele queria ser o Harry. Exato. Ele fale bem, eu falei mal, mas foi muito melody mesmo. Sim, o Draco não parava de falar do Harry e tudo mais. Ele não é ódio isso, é uma inveja. Era uma inveja, era claramente uma inveja. Ele queria ter a fama que o Harry tinha, ele queria ser reconhecido como o Harry era reconhecido, e o Harry nunca quis isso. Porque provavelmente dentro da família Malfoy, ele era muito assim... ele é filho único. Filho único, sim. É aquela coisa de mimado, né? Sim, mas acho que o Lúcio cobrava muito dele, sabe? Cobrava que ele fosse realmente famoso e ele elitista e, assim, famosinho, assim, sabe? Dentro de Hogwarts. Ele não era. Aquilo era uma coisa que pertencia ao Harry. E aquilo incomodava muito ele, entendeu? Sim, incomodava muito o Lúcio, que por sua vez ia fazer uma pressão imensa nele, tipo, nossa, por exemplo, com a Hermione, nossa, o Draco, ele chegava e falava sobre todos os acontecimentos de Hogwarts, né, em casa. Sim. Então ele falou que a Hermione tem uma sangue ruim, que é mais inteligente que ele. Então o Lúcio não aceitava ele falava isso. muito aquela coisa, tipo assim, ele devia ficar falando só sobre Hermione, sobre Harry dentro de casa, sabe? Entendeu? E claramente o Lúcio queria que ele fosse muito mais do que aquilo. Porque na mente do Lúcio, sangues puros são os melhores. São pessoas melhores. É bem Hitler, Lúcio, né? Muito, e é bem o pensamento de Voldemort. Por isso, é óbvio, ele é a começa da morte e ele aceita todas essas coisas, né? Essas coisas horríveis que eles impugnam, né, nas pessoas. Exato. Agora sim, Jonathan, você acha que, por exemplo, Draco, ele não matou o Dumbledore, ele mataria o Dumbledore? Eu acho que ele não matou o Dumbledore por simples covardia. Ele é muito covarde. Ele é muito covarde. Não que ele é... Não foi porque, meu Deus, por coisa de... aquela coisa moral, sabe? Nossa, eu vou estar matando o maior bruxo dos tempos, eu vou estar matando o pilar da coisa boa, né? Da Ordem da Fênix, assim... Mas não foi por isso. Não foi por isso. Ele mataria tranquilo. Ele é covarde, ele é rabicho. Ele simplesmente não teve força pra poder escolher. Sim. Porque a gente sabe que não é fácil se libertar de pensamentos e rédeas, assim, que às vezes a família coloca e põe e tudo mais. Mas ele claramente parece que nem tentava. Mas pensa só, se fosse pra seguir o que a família te colocava, o Harry seria uma pessoa
tremendamente horrível. Depende de qual família. Pelos Dursley. Ele não considerava o Daryl a família deles. Sim, não considerava, mas ele viveu com aquilo, ele foi criado seguindo aqueles pensamentos de que pessoas anormais são deploráveis. Eu acho que ele nunca seguiu, na realidade. Ele nunca seguiu porque ele teve a escolha. É esse o ponto que eu quero chegar. O Draco, ele teve a escolha, ele podia pensar diferente dos pais, porém ele achou muito cômodo. Sim, era cômodo, simplesmente, entendeu? Ele queria ficar de boa com os pais, queria ficar, enfim, sendo vangloriado por pessoas... Sonserinos, aqueles Sonserinos todos maus. E eu acho que ele não quis, não é que ele não teve força, ele nem tentou escolher ser uma pessoa melhor. Ele simplesmente aceitava aquilo e era cômodo e ele continuava sendo daquele jeito, sabe? Ele não tentava mudar, esse que é o problema pra mim. E depois que o Voldemort caiu, né, no futuro a J.K. Rowling até falou que eles tiveram uma relação melhor, o Harry e o Draco. Mas assim, até que ponto será que ele ficou de boa com o Harry? Porque a gente sabe que em Relíquias da Morte, o Draco ele foi salvo pelo Harry, né? Então ele teve uma dívida, uma gratidão muito grande por ele ter salvo ele, pra quem não lembra, na Sala Precisa, né? Quando teve aquele fogo maldito que rolou tudo, e o Harry acabou salvando ele. Dizem as más línguas, ou as boas línguas. Ou as línguas certas. Que no final da queda de Voldemort, o Draco ele se redimiu, ele ficou uma pessoa melhor do que ele era. E você acha que acho que automaticamente ele se libertou assim das coisas do pai dele. Porque acabou os Comensais da Morte. Porque acabou os Comensais da Morte, exato. Não era cômodo pra ele, não tinha nada que... Não foi uma coisa automática, não que ele quis, não que ele tentou e fez força pra ele. Esse é um ponto bom, porque a gente vê que aí, após a queda, que ele nunca quis isso. Porque se ele quis, até porque se ele quisesse, também não teria como. Não teria como. Não teria como, porque acabou tudo, não tem como você continuar seguindo uma religião. Vamos botar os Comensais da Morte como uma religião. Que não existe mais. Não existe mais. Então, assim... Apesar de os Comensais da Morte, poucos deles, continuaram após a queda do Voldemort, eles continuaram seguindo. Mas eu digo que assim, o Draco, ele Maria vai com as outras, ele sempre tá com quem tá não ganhando. Ele é muito mas assim, acabou a coisa do Voldemort. Ele não teve esforço pra poder ficar uma pessoa melhor e boa. Ele simplesmente acabou, não tinha mais, entendeu? Ele não se esforçou, ele não teve uma luta pra poder enfrentar ninguém. Ele não enfrentou ninguém, ele continuou sendo covarde. Mesmo se tivesse uma luta, eu acho que ele não enfrentaria. Ele não enfrentaria, ele continuaria covarde, exato. E a Jo disse uma vez que com o Draco tem aquela coisa do síndrome do bad boy, que várias meninas gostam, né? E assim, acham que no fundo existe uma coisa boa dentro dele. Mas eu acho que não, eu acho que simplesmente não existe, como a gente disse... É palhaçada, o Draco é covarde, continuou sempre sendo, ele não mudou, entendeu? Se a gente falar que o Snape, ele teve suas lutas pra poder mudar de lado, eu não defendo o Snape, tá gente? O Snape é inútil, mas ele teve. O Draco não, ele simplesmente não enfrentou ninguém, e existem vários chips assim com o Draco. Qual que é o seu preferido? Eu não tenho nenhum chip preferido, inclusive com Draco, né, gente? Por favor, vamos nos respeitar. Tem Draco e Harry, tem Draco e... Tem Draco e o mais comum, acho que é Draco e Hermione. Nossa, Hermione... Hermione, né? Como assim, Draco... Isso assim do Bad Boy com Hermione não rolaria nunca. Nossa, os pensamentos de Hermione com os pensamentos do Draco são totalmente diferentes. Nunca rolaria. Eles super se odiariam, né? Sim, exato. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like e de comentar aí embaixo, porque o comentário de vocês é super importante pra gente. Sério, a gente gosta muito. Vocês discordam da gente? Vocês acham que o Draco teve alguma luta? Ele é vítima? Ele é vítima ou... Vitimismo, aquele vítima.